Fala, concurseira, concurseiro! E aí, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo? Vamos falar agora de outro tópico dentro da matemática, dentro da análise combinatória. Vamos lá? Então, deixa eu ficar pequeno aqui. Lembrando que esse tópico ele é relevante não só para a matemática propriamente dita, né? Mas também para o raciocínio lógico. Por isso, muitos editais colocam raciocínio lógico matemático. E o tópico que a gente vai falar agora é combinação e arranjo. O que é um, o que é outro, a diferença entre eles, qual a fórmula de cada um. Vamos lá. Vamos começar falando da combinação. Na combinação, a ordem dos elementos dentro de um conjunto, ela não interfere, ou seja, a ordem não interfere. Ou seja, ao trocar a ordem dos elementos, não formamos possibilidade distinta. Felipe, não entendi muito bem. Eu quero que você pense assim. Vamos supor que eu tenha lá 5 enfermeiros em um hospital. 5 enfermeiros. Aí o diretor do hospital chega e fala assim, olha, eu vou fazer a escala, tá? Para esse final de semana agora. E eu vou ter que escolher 3 enfermeiros para trabalhar. Ele tem 5 e ele vai escolher 3. Então aqui já está a principal diferença entre arranjo e combinação da permutação. A permutação, eu já tenho uma quantidade definida de elementos. Você só pode trocar a ordem deles. Aqui eu tenho uma quantidade e eu vou escolher apenas alguns. Alguns elementos vão ficar de fora e outros eu vou escolher. Tudo bem? Então eu tenho 5, eu quero escolher 3. Aí você vai pensar o seguinte, bom, 5 enfermeiros. Vamos pensar no enfermeiro A, B, C, D e E. 5 enfermeiros. Se eu vou escolher 3 para o plantão, se eu escolher o enfermeiro A, B, C, é uma maneira de formar o plantão, não é? É. Mas se eu trocar a ordem deles, se eu escolher B, C, A, o plantão mudou? Não, o plantão é o mesmo. Então, escolhendo ABC, CBA, ACB, o plantão é o mesmo. A ordem deles ali não vai interferir. O que vai interferir são os elementos. Então, se eu escolher A, B e E, é um plantão. Se eu escolher B, C e D, é um outro plantão. Agora, dentro de 3 pessoas, se eu trocar a ordem entre elas, o plantão não muda. Então, não interfere. Não gera um plantão diferente. Não gera uma possibilidade distinta. Então, eu vou ter que olhar a questão e interpretar. Se eu mudar a ordem, gera possibilidade distinta? Se não gera possibilidade distinta, isso é combinação. Quer ver um outro exemplo de combinação? A Mega Sena. Vamos supor que o meu jogo na Mega Sena seja 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na hora do sorteio saiu 5, 4, 6, 2, 1 e 3. Ganhei ou não ganhei a Mega Sena? Ganhei. Porque eu não tenho que acertar a ordem do sorteio. A ordem não interfere. Sair na ordem que eu joguei ou sair na ordem diferente, não tem problema. O importante é sair os números que eu escolhi. Percebe? Então, já é difícil ganhar na Mega Sena, né? Se você tivesse que acertar a ordem do sorteio, então, ferrou. Percebeu? Então, Mega Sena também é um exemplo de combinação. Tá bom? Questõezinhas clássicas que caem sobre isso. Em regra, quando você quer formar equipes, quando você quer formar comissões, em regra, você vai estar trabalhando com combinação. Porque se eu quero escolher uma equipe e escolher ABC, CBA, BAC, é a mesma equipe, tá bom? A combinação, ela é mais genérica. Como assim, Felipe? Se a questão fala, eu tenho 5 enfermeiros e eu quero escolher 3. Ele não disse o que cada enfermeiro vai fazer, ele foi bem genérico. Agora, se ele fala, olha,
eu tenho 5 enfermeiros. Eu vou escolher 3. Só que um vai ser o diretor da equipe. O outro vai ser o assistente. E o outro vai ser, não sei, o coordenador, vamos supor. Então, quando eu estou atribuindo cargos, eu estou sendo específico no que eu quero de cada um, aí já não vai deixar de ser combinação, vai ser arranjo. Mas a gente vai falar disso já já, tá bom? Então, combinação é isso aí. Agora, como é que eu vou calcular? A fórmula, ó, você pode encontrar combinação N, P, ou você pode encontrar assim também, combinação N, P a P. O N embaixo e o P em cima. Esse N, anota aí no seu material, esse N é o total de elementos. E o P é o número de escolhas. Vamos aplicar a fórmula para esse exemplo do enfermeiro. Combinação. Eu tenho 5 enfermeiros. Eu quero escolher 3. Então, combinação de 5, 3 a 3. Combinação de 5 para escolher 3. Olha a fórmula. N fatorial, ou seja, o total vai ficar em cima. Sobre P fatorial, ou seja, o maior fica em cima, o menor fica embaixo. Vezes. Aí o que a gente faz aqui, ó? N menos P. A gente diminui. 5 menos 3, 2. Então, 2 fatorial. Então, como é que é a fórmula? O maior em cima, o menor embaixo. Quando eu falo maior, o maior é o N, é o total de elementos. Quando eu falo menor, menor é o número de escolhas que eu estou fazendo. Então, o maior em cima, o menor embaixo. Tá bom? O maior em cima, o menor embaixo. Junto com o menor, vai estar a diferença entre eles. Vai estar o resultado do maior menos o menor. Tá ok? Como é que eu faço essa continha, Felipe? Não se soma, não se subtrai, não se multiplica, não se divide fatorial. Primeiro eu vou abrir ele. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora lá embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Vezes o 2 fatorial, 2 vezes 1. Mas repara, 3 com 3, 2 com 2. O 1 nem precisa, né? Aí você ficou lá em cima, 5 vezes 4 é 20. Lá embaixo, 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu tenho 10 maneiras distintas de formar um plantão, tendo 5 pessoas, escolhendo 3. Tá ok? Você poderia fazer assim também, ó. 5 fatorial, você vai fazer o seguinte, você vai olhar lá para baixo. E você vai ver, ó o olhinho olhando lá para baixo. Quem é o maior lá embaixo? É o 3. Então, você vai abrir o 5 até ele chegar no 3. Então, vai ficar 5 vezes 4 e eu vou parar no 3. Por que eu paro no 3? Para que eu vou abrir se depois eu vou cortar? Então, eu paro no 3 para já cortar. Fica mais rápido, tá bom? Então, eu olho lá para baixo e vejo qual é o maior. Aí, eu vou abrir em cima até chegar ao maior, para que eu possa simplificar. Beleza? Beleza. Olha esse exemplo aqui. O número de maneiras que se pode escolher uma comissão de 3 elementos num conjunto de 10 pessoas é... Ele foi bem genérico. Eu quero escolher 3 em um total de 10. Se eu escolher ABC, CBA, BAC, é a mesma comissão. Então, isso aqui é combinação de 10, 3 a 3. O maior vai em cima, o menor vai embaixo. Quem fica junto do menor? A diferença. 10 menos 3, 7. Eu vou olhar lá para baixo e vou ver quem é o maior. O maior é o 7. Então, eu vou abrir o 10 até chegar ao 7. 10 vezes 9 vezes 8. Parei no 7. Parei no 7 para poder cortar.
E o 3 eu vou abrir. 3 vezes 2 vezes 1. Eu poderia cortar 9 com 3 e 8 com 2? Poderia, porque 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Você pode fazer isso, tá bom? Mas eu vou resolver. Vai ficar 720 dividido por 6, o que dá 120. Gabarito, letra A. Você poderia ter feito isso aqui, ó. 9 por 3 dá 3. E 8 por 2, ó. Cadê? 8 por 2 dá 4. Aí a gente faz 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 dá o 120. Tudo bem? Belezinha. Agora, atenção. A diferença que nós temos entre arranjo e combinação. Combinação nós já vimos. E arranjo? Deixa eu pegar o preto aqui porque está em vermelho. Arranjo, a ordem dos elementos importa. Ou seja, cada troca que você faz gera uma possibilidade distinta. Cada troca que você faz gera uma possibilidade distinta. Vamos a um exemplo. Eu coloco assim, ó. Eu tenho 8 pessoas e eu quero escolher uma equipe com 3. Mas, se a questão parasse aí, 8 pessoas eu quero escolher uma equipe com 3. Seria combinação. Só que aí a questão vai continuar. Ele vai ser específico agora, ó. O arranjo, ele é mais específico. Ele vai dizer, olha, mas nessa equipe, um vai ser o diretor, o outro vai ser o coordenador e o outro vai ser o assistente. Agora pensa comigo. Se eu escolher A, B e C, é uma possibilidade, não é? Se eu trocar a ordem, se eu escolher B, C, A, aí já é uma outra possibilidade. A equipe agora mudou. Por que que a equipe mudou com as mesmas pessoas? Porque mudou a direção, mudou a coordenação, mudou o assistente. Você sabe que no seu emprego muda a direção, ferrou, né? Muda tudo. Às vezes o cara manda um monte de gente embora para trazer quem ele conhece, é ou não é? Então, se ele for específico no que ele quer, então a ordem ela vai importar. Com os mesmos 3 elementos, se eu trocar a ordem, é uma possibilidade distinta, porque agora cada um tem um cargo, cada um tem aí uma atribuição, vamos dizer assim. Tudo bem? Então aí vai ser questão de arranjo. Repara, a combinação é assim, combinação. Se fosse uma questão de combinação, não, vamos só para a fórmula, combinação de N, P a P. O maior vai em cima, o menor vai embaixo, vezes a diferença entre eles. Essa é a fórmula da combinação. A fórmula do arranjo, ele pega só essa parte aqui, ó. A fórmula do arranjo tira o P. Olha ela aqui. Então, é o maior em cima e a diferença entre o maior e o menor embaixo. Agora, o menor, que é o número de escolhas, que é o P, ele não vai ficar embaixo. Então, nesse exemplo aqui, como é que ia ficar? Arranjo de 8 para escolher 3. O maior vai em cima, sempre junto com o símbolo de fatorial. O menor agora não vem embaixo, ó, é só a diferença. 8 menos 3, 5. Então aqui vai ficar 5 fatorial. Como eu tenho 5 lá embaixo, eu vou abrir o 8. 8 vezes 7 vezes 6, parei no 5. E eu vou cortar. Qual é a continha que eu vou ter que fazer? Ó, o 5 foi embora. A continha que eu vou ter que fazer, 8 vezes 7 vezes 6. Mas agora vem a dica de ouro para você.
não conta para ninguém, só para a gente aqui. Olha só. Eu tenho 8 pessoas. Eu quero escolher o diretor, o coordenador e o assistente, não é isso? Eu tenho o diretor, o coordenador e o assistente. Como eu tenho 8 pessoas, para escolher o diretor, quantas possibilidades eu tenho? 8. Eu tenho 8 pessoas. Eu olho lá, qual dos 8 eu vou escolher para diretor? Então eu tenho 8 possibilidades. Aí eu vou escolher você é o diretor. Vão sobrar quantos para coordenador? 7. Aí eu vou escolher você, vem. Vai sobrar quanto para assistente? 6. O que o PFC fala? Que a gente deve multiplicar. Olha para isso aqui e olha para isso aqui. É ou não é a mesma coisa? Sim. Logo, se você viu que é uma questão de arranjo, você nem precisa de fórmula. Se você viu que é uma questão de arranjo, você pode resolver pelo PFC. Cuidado, eu só posso resolver por PFC quando a ordem importa, ou seja, quando é uma questão de arranjo. Na combinação, eu tenho que usar a fórmula. No arranjo, não. No arranjo, eu posso fazer pelo PFC. Eu te dei a fórmula, porque muita gente fala, Felipe, eu vi uma fórmula tal, posso fazer pela fórmula? Pode, mas não precisa. Tudo bem? Então fica essa dica aí para você. Beleza. Olha esse exemplo aqui. Ó, com relação aos princípios e técnicas de contagem, julgue o item subsequente. Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3 agentes de 7 disponíveis. Então, ó, eu tenho um total de 7 e eu quero escolher 3. Escolher 3. Se a questão parasse aí, eu ia fazer combinação de 7 para escolher 3. Só que olha como ele vai ser específico. Um vai coordenar a equipe. Então, um é o coordenador. O outro vai redigir o relatório. Redigir. E o outro vai fazer levantamento das informações. Levantamento. Ele quer saber o número de maneiras desse chefe dispor para fazer sua escolha é inferior a 200. Certo ou errado? Se ele for específico no que eu quero, é uma questão sobre arranjo. Posso fazer pela fórmula? Pode. Vai ficar arranjo de 7 para você escolher 3. 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4. Aí você vai abrir o 7 até chegar no 4 para você cancelar. Mas não precisa. Faz como se fosse o PFC. Já que é arranjo, eu posso fazer como se fosse PFC. Para escolher um coordenador, quantas possibilidades? 7. Eu tenho 7 pessoas. Vou escolher um. Para escolher o cara para redigir o relatório, 6. E o outro, 5. Você multiplica. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. Ele disse que era inferior a 200. Então o item está errado, porque deu 210. Tá bom? Se você fizesse pela fórmula, 7 vezes 6 vezes 5, você ia parar no 4 e ia cortar. Ia ficar 7 vezes 6 vezes 5 da mesma forma. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos para essa aqui, ó. Questão 3. Em um hospital, trabalham 8 cirurgiões e 5 anestesistas. Coloca aí no seu material. Eu vou te dar uma dica. Na análise combinatória e também na probabilidade, quando você vê o E, eu quero que você pense em multiplicação. E quando você vê o OU, eu quero que você pense em adição. O E é multiplicação e o OU é adição. Anota esse macete aí, anota essa dica, tá bom? Em um hospital trabalham 8 cirurgiões e 5 anestesistas. Se um plantão são necessários, então ó, eu tenho
8 cirurgiões e eu tenho 5 anestesistas. Ele quer escolher 4 cirurgiões, então desses 8, ele vai escolher 4 cirurgiões e vai escolher 2 anestesistas. 2 anestesistas. Tá bom? Beleza. Esse E aqui, eu já sei que eu vou multiplicar. Tá? Esse é o macete. Quantas equipes ele pode formar? Aí pensa. Olhando só para o cirurgião, eu tenho 8, quero escolher 4. 8, eu quero escolher 4. Ah, então peraí. Se eu tenho 8 e quero escolher 4, se eu escolher A, B, C, D, D, C, B, A, B, C, D, A, é ou não é a mesma equipe? É. Ele não disse o que cada cirurgião vai fazer. Ó, um é diretor, o outro é coordenador, ele não disse. Ele foi genérico. Então, se ele é genérico, se eu trocar a ordem, vai ser a mesma equipe. Então, é combinação de 8 para escolher 4. Vezes, porque é E. Aqui eu tenho 5 para escolher 2. Combinação de 5 para escolher 2. Agora é questão da gente fazer continha. Aqui, o maior vai em cima, o menor vai embaixo, porque é a fórmula de combinação. Junto com o menor vai a diferença. 8 menos 4 é 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, parei no 4. Eu vou escolher um dos 4 para poder cortar. Pode ser o primeiro. O outro eu vou abrir. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar, porque senão você vai sofrer muito com conta na hora da prova. 4 vezes 2, 8. Cortei. Sobrou quem? Aqui. 6 dividido por 3 dá 2. O que sobrou lá em cima? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. Agora vem para cá. Ó, aqui vai ficar o maior em cima, o menor embaixo. Junto com o menor vai ficar a diferença. 5 menos 2, 3. O maior lá embaixo é o 3, então eu vou abrir o 5. 5 vezes 4, parei no 3 para poder cortar. E o 2 eu vou abrir. 2 fatorial, 2 vezes 1. Aí ficou 20 dividido por 2, que dá 10. Então, aqui deu 70 e aqui deu 10. Você vai multiplicar, dá 700. Cadê? Aqui. Dá 700. Gabarito, letra C. Beleza? Show de bola? Então, coloquei aí uma questãozinha. Expliquei combinação, fizemos uma questão, expliquei arranjo, fizemos uma questão e depois coloquei a questão 3 para a gente analisar e ver se é combinação ou se é arranjo. Nesse caso aqui foi combinação. Beleza? Beleza. Então, com isso, deixa eu ficar grande aqui. Com isso, a gente mata essa parte aí de combinação e de arranjo. Lembrando que combinação a gente tem que gravar a fórmula, tá? O maior em cima, o menor embaixo, junto com o menor a diferença. O arranjo, eu não preciso de fórmula. Eu posso fazer como se fosse o princípio fundamental da contagem. Tá bom? Belezinha? Então, galera, um forte abraço, fiquem com Deus e sempre ótimos estudos e vamos para cima, porque quanto mais a gente estuda, mais próximo a gente está da nossa aprovação. Valeu!